Seja muito bem-vindo a este conteúdo sobre técnicas avançadas em microcontroladores PIC para aplicações profissionais aqui na revista WR. O circuito proposto é esse aqui, PIC16F877A, mas você pode utilizar os métodos que eu apliquei aqui para outros, como por exemplo o 628A, o 876A. Precisa apenas verificar nos datasheets. Ter o hábito de verificar os datasheets dos componentes e, é claro, temos o curso de leitura e interpretação de datasheets. Vale a pena, invista nesse conhecimento para você aperfeiçoar suas técnicas de projeto. Nossa ideia é a seguinte, eu vou mostrar isso, é claro, na bancada para você depois. Mas primeiro eu vou rodar a simulação aqui para você conferir. Eu tenho aqui um PWM rodando, tá certo? 40 microsegundos, deixa eu só verificar aqui. Qual é essa frequência? 40 micro, 25 kHz. Eu tenho o PWM rodando, eu tenho o valor aqui na tela do display para eu saber em que ponto do PWM eu estou. Nesse caso aqui eu fiz um teste prévio, eu tenho que modificar um valor lá em PRR que eu já vou mostrar para vocês no software, PR2. Mas a ideia é que eu decremento o DUT, então veja que eu estou andando em passos de 1 em 1. E este número na tela do LCD vai de 0, que é Duty Cycle em 0, até 1023, que é o Duty Cycle em 100%. Nós temos então um PWM de 10 bits configurado. Isso é muito útil, talvez não seja tão útil para um controle de motor, por exemplo, mais simples, só que para aplicações em que você precisa, por exemplo, um ajuste muito fino, uma aplicação interessante, uma fonte em que você quer ajustar a tensão dela a partir de um sinal PWM. Então você precisa de uma resolução de milivolts da tensão de saída dessa fonte. Esse tipo de técnica já pode ser bastante útil, entre outros ajustes finos que você precisa fazer com PWM. O software que tem o algoritmo aqui é este, e estes arquivos todos estão para download aqui embaixo. Estão em um arquivo zipado, então descompacte eles, você tem este software em C. O compilador é o micro C, mas você pode, a partir dos algoritmos, converter para o CCS ou até fazer em assembly, se você quiser, pois estamos trabalhando direto com os registradores sem utilizar funções especiais. Apenas o LCD eu utilizei funções aqui do compilador, mas o LCD é só um plus aqui, para enxergarmos, para sabermos em que ponto do Duty Cycle estamos. Os fuse bits do PIC, High Speed aqui, sem Watchdog, Power Up Timer On, Browned Out Off. Nós temos aqui a configuração do LCD, os pinos de ligação entre o PIC e o LCD, e nós temos aqui duas funções. Uma é para um teste de variação do PWM, que eu não estou utilizando, mas já deixei de bônus aí para vocês. Faz o DUT aumentar e diminuir a passos aí de 10 bits. Então eu deixo como exercício para você testar essa função aqui depois. E o setDUT 1 aqui, que eu entro com o valor do Duty Cycle. Esse valor de 10 bits, 0 a 1023. Eu inicializo em 512, que é o meio do caminho, aproximadamente, ali dos 10 bits. Eu tenho outras variáveis globais, aqui uma flag para indicadores para eu controlar os meus botões e uma control igual a 1. E eu tenho duas flags aqui, certo? Que eu utilizei defines para identificar o botão de incremento e de decremento. Aqui está a configuração do PWM. Então o PR2 ele tem que assumir o valor 255, que é igual a FF hexa, para os 10 bits. Eu já vou mostrar o porquê disso. E aí aqui no simulador, ó, agora está correto. Que antes eu havia feito só um teste ali com outro valor. Mas aqui já vemos que ele está com o DUT em 50%, ó, uns 512. E à medida que eu vou aumentando aqui, eu vou aumentando o Duty Cycle. E é algo bem discreto. Tá certo? Aqui no simulador é mais demorado ainda para aumentarmos ou diminuirmos, na prática é mais rápido isso.
mas conseguimos ver aí que já mudou, já não é 50% de Duty Cycle. Ó. Tá aí. É uma resolução realmente muito boa para você trabalhar. Então o PR2 é 255, que é o início dele, e é o registrador de comparação, que compara o conteúdo do Timer 2. O Timer 2 é o registrador responsável pela temporização do meu PWM, pois eu tenho aqui um PWM em hardware. O próprio PIC tem o seu módulo CCP, que me gera esse PWM a nível de hardware. Frequência dele, eu defino então o PR2 com FF, e no T2 com, estes 2 bits aqui, eu defino o Prescaler. No caso, eu botei 1 para 1. Aqui no TRI-C eu defini o RC2 como saída, que é o pino CCP do PIC. Meu RC2. Então, CCP1, PWM1. Tá aí. Aqui no datasheet, na página, deixa eu encontrar aqui a tabela, PWM Mode, na página 68 do PDF, nós temos a tabela 8-3. De acordo com o Prescaler, eu determino a frequência do PWM, está aqui. Então, colocando em 1 para 1, que é o caso do nosso software, e o PR2, registrador de comparação do conteúdo de Timer 2 em FF Hexa, que é 255 decimal, eu terei a resolução máxima de 10 bits, que é o que queremos, e a frequência de 19.53 kHz, quase ali 20 kHz de frequência. Se você precisar de um PWM de 1K, você tem aqui a opção de colocar um Prescaler 1 para 16, ó, e consegue a resolução de 10 bits. Estas são as configurações iniciais, portanto. Vamos ver aqui, Timer 2 Control. Aí está. Então aqui eu configuro o Prescaler, os 2 bits menos significativos, o T2CKPS1, T2CKPS0. Eu coloquei eles em 0, portanto Prescaler 1 para 1. É o que está aqui no nosso código. Se eu quiser 1 para 16, eu coloco 1 no T2CKPS1. Se eu quiser 1 para 4, eu coloco 1 no T2CKPS0. Eu ligo o Timer 2 para ele seguir incrementando a partir do meu ciclo de máquina. E no CCP1CON, estes 2 bits aqui, o M2 e M3, colocando eles em 1, eu habilito o modo PWM. Vamos no datasheet, CCP1CON. Eu gosto de ir para a página 1 e buscar aqui pelo registrador, é mais rápido às vezes para você chegar lá. Ó, M2 e M3 aqui. Então, de acordo com a tabela, M2 e M3 em 1, tá aqui, ó. O 1 é o modo PWM. Então, desta forma, eu configuro o PWM por hardware de 10 bits na frequência que eu quero de acordo com o Prescaler do Timer 2, sem depender de funções especiais de um compilador. Bem simples mesmo. Então aqui está toda a minha configuração. Nesse instante eu estou gerando um PWM e aí agora eu preciso definir o Duty Cycle. E aí que vem a nossa estratégia para trabalhar estes 10 bits. A minha variável global aqui é Duty, que eu declarei aqui, é do tipo inteiro, e eu armazenei 512 para inicializar. Eu passo 512 como parâmetro para minha função setDuty1. Está aqui ela. Este algoritmo aqui vai trabalhar os 10 bits para nós. Por quê? Porque o CCPR1L, vamos lá para a página, eu posso navegar aqui do lado também, ó, PWM Mode. E aqui no Duty Cycle, ó, no item 8.3.2, o meu PWM Duty Cycle me indica aqui
O valor de 10 bits é representado por CCPR1L em conjunto com os bits 5 e 4 do CCP1CON. Aqui está a equação, ó. CCPR1L em conjunto com os bits 5 e 4 do CCP1CON. Estes bits são o CCP1X, por isso underscore bit, e CCP1Y, por isso o underscore bit. Então vamos ver como fica aqui pegando o exemplo de 512. Eu tenho aqui CCP1L, CCPR1L, vamos em programador aqui, 512, em hexa é 200 hexa, portanto 0010000000 binário. Eu desloco aqui duas casas para a direita. Então esse 1 é deslocado aqui em duas casas para a direita, ó. Logo, eu armazeno este valor aqui no registrador CCPR1L. Tá certo? CCPR1L é igual 10000000. Eu desloco esse número aqui uma vez para a direita. Então vira esse valor aqui. CCP1X recebe o valor, portanto, 0, pois eu quero armazenar os menos significativos. Então, CCP1X é o segundo menos significativo. Ele vai receber CCP1X o valor 0, pois ele armazena um único bit. E aí, o último eu não faço deslocamento nenhum, para eu armazenar justamente o bit menos significativo. Também nesse caso aqui é 0. Compreendeu? Então é assim que funciona. Vamos pegar o valor 500, aliás, 1 aqui, que é o meu 515, fazer o mesmo processo. Então deslocando duas vezes, esses dois são descartados, eu armazeno este byte aqui no CCPR1L. Deslocando uma vez, eu preservo aquele 1 lá. Então eu armazeno 1 no CCP1X. Deslocando nenhuma vez, que é esse caso aqui, eu armazeno o 1 menos significativo em CCP1Y. Então montando aqui, eu tenho o mais significativo, que está aqui. Estes 8 bits vão para o CCPR1L e os dois menos significativos em X e Y, respectivamente. Então, assim que a gente monta o conteúdo de 10 bits dentro do microcontrolador, pois ele é um microcontrolador de 8 bits, eu preciso destes 2 bits auxiliares que estão no CCP1CON, control, para trabalhar este valor. Então, um valor de 10 bits a partir dos registradores. Tá aí, a partir deste algoritmo você já tem condições de desenvolver os mais diversos testes. Para exemplificar, eu fiz aqui um algoritmo para ler botões, os dois botões, para incrementar aqui o DUT. Então aqui eu decremento, como você observa, e aqui eu incremento o DUT, simples assim. Aí vemos em tempo real o DUT cycle da própria forma de onda do PWM se modificando a partir do valor que eu configuro nesta leitura de botões. E aqui eu apenas imprimo o valor atual de DUT para eu ter o visual ali no display mesmo em que ponto do DUT cycle eu estou. E aí, se você quiser, você pode testar essa função aqui, o PWM var, jogar ela no loop infinito e você vai ver o PWM aumentando e diminuindo. Bem interessante de observar isso. Eu posso até simular ela aqui para você, ó. PWM var, aí você testa na prática e no seu processador. Rodando aqui a simulação. Aí está, ó.
Então ele incrementa até o 100%. Olha que bacana aí. Olha a resolução. Então 10 bits me dá uma resolução muito boa mesmo de Dutch Cycle. Comprovadamente aí para você. E agora ele passa a decrementar. Então ele vai até o 100%. Aí ele começa a voltar até o zero. É isso que essa PWM var faz. Vou tirar aqui, compilar de novo, e aí eu deixo como exercício para você testar essa função na prática e trabalhar este algoritmo para suas aplicações aí. Vamos ver funcionando agora este código aqui na bancada. É bem interessante esse PWM no osciloscópio. Vamos lá. Tá aí o nosso projeto de teste para comprovar esse PWM de 10 bits para vocês. PIC 16F877A, o cristal é de 20 MHz, cristal oscilador externo. Estes dois capacitores são de 22 picofarad, circuito padrão com microcontrolador SPIC. Aqui o resistor de pull-up para o master reset no pino 1 e os dois botões aqui que tem resistores de pull-up também para eu incrementar ou decrementar. Ligações do display que você já deve estar acostumado, trim-pot para ajuste de contraste. E aqui a saída PWM que vamos monitorar no osciloscópio, mais dois capacitores de desacoplamento. Clicando aqui eu decremento o número, isso aqui é o Dutch Cycle, e aqui eu incremento. Só que aqui não está em percentual. Como você sabe, este número vai de 0 até 1023, que é a resolução dos 10 bits. Deixando em 0 aqui, nós temos o Dutch em 0. Em 1 é o menor pulso possível, o menor Dutch possível. Vamos ver na tela do osciloscópio e aí a coisa fica bem interessante. Observe que interessante, 19,53 kHz a frequência. Show demais, né? Certinho como o datasheet nos informa. Se eu vir aqui em Measure, adicionar aí, vamos adicionar Positive Dutch Cycle, vamos ver agora, resolução muito baixa, ó, ele não consegue medir. Vamos ver se dando um zoom aqui, o osciloscópio nem consegue medir o Dutch nesta situação aqui, que seria o menor possível. Vejam só os pulsos, é realmente um impulso unitário que nós conseguimos, de certa forma, com esta técnica, utilizando o valor 1 no nosso Dutch Cycle. E o mais incrível é a duração desse pulso. Dando um zoom horizontal aqui, ó, tá aí ele. Nós podemos estimar sua duração em torno de 40 nanosegundos, pois estou com uma resolução horizontal de 40 nano, ele está ocupando aí praticamente uma resolução horizontal. É claro que tem o tempo de subida e o tempo de descida, mas está muito interessante mesmo. Um pulso de curtíssima duração. Se eu incrementar aqui, ó, estou com a plaquinha aqui, valor 2, aí eu tenho uns 80 nanosegundos, ele ocupa um pouco menos que 100 nano, resolução horizontal, valor 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, olha só como são discretos os passos que conseguimos dar. No 0 aqui ele remove aí, então nós temos 0%. No 1, esse pulso de curta duração. Vou diminuir o zoom horizontal mais um pouco aqui, ó. E incrementando aqui, olha só a precisão desse PWM. Então, realmente muito interessante o que conseguimos com um simples microcontrolador PIC família mid-range. Diminuindo o zoom horizontal no osciloscópio mais um pouco. Agora eu estou incrementando aqui. Então observe o comportamento do Dutch Cycle à medida que eu vou incrementando. Agora estamos no 100. Chegamos no 100, 130, 150, chegando agora no 200, 220.
Valor 220, nós temos aí 21,48% de Duty Cycle. Eu vou desligar aqui, ó, remover a alimentação e ligar de novo, ele inicia em 512. Aí está. Então 512, 50% de Duty Cycle, 19,53 kHz, exatamente como o previsto. Incrementando aqui, ó, se eu incrementar até os 1023, nós vamos chegar lá nos 100% de Duty Cycle. Mas não vou fazer vocês esperarem tanto tempo assim. Ó, 620 agora, estou. 640, 50, 60, 70, 65,5% de Duty Cycle. Então, sensacional. Vocês viram que com este algoritmo simples, utilizando um microcontrolador simples, família mid-range, você consegue um excelente PWM. Incrível, totalmente estável. Você está vendo ele fixo na tela. Eu estou controlando ele de forma digital, isso é importante salientar para você. Esta técnica não vale a pena se você for ajustar o seu PWM com um potenciômetro através da entrada analógica. Aí pode utilizar o de 8 bits mesmo, tá certo? Este PWM é indicado para atualização a partir de interface digital, ou por botões, ou você pode utilizar um Rotary Encoder, um encoder 360. Fica uma dica aí para você. Aí você consegue aí atuar passo a passo nos 10 bits. Tá certo? Aplicação profissional para você aqui na revista WR. Espero que tenha gostado. Deixe seu comentário aqui embaixo com mais dicas e sugestões. Sempre que possível atualizaremos os conteúdos para vocês melhorarem cada vez mais profissionalmente.